Olá pessoal, mais uma vez sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Para o estudo de hoje nós vamos ver o processo de encamisamento de vigas de concreto armado, tá certo? Então neste vídeo eu vou tentar trazer para vocês dentro de uns 20, no máximo 25 minutinhos, fique ligado aí, todo o procedimento que nós aqui da Reforça Engenharia utilizamos para recuperar em primeiro lugar e depois reforçar uma viga de concreto armado, né? Foi um trabalho bem desafiador porque a gente tem a gente acaba tendo aquela conexão com o cliente, né? A gente vê na cara do cliente um certo medo em que ele busca em nós profissionais da área de patologias soluções para o problema da casa dele. Então a gente não pode chegar num ambiente desse assustando ainda mais os moradores, tá? Então eu vou entregar tudo para vocês aí no vídeo, né? Mostrar passo a passo quais os materiais que eu utilizei e o antes e o depois da obra, certo? Então acompanhe o vídeo, qualquer dúvida coloca aí nos comentários. Vamos fazer esse canal crescer, né? Divulgar para a maior quantidade de pessoas possíveis, ok? Então vamos lá, vamos para os slides para a gente ir acompanhando o passo a passo dessa belíssima obra de recuperação e reforço estrutural, tá? Então vamos lá. Nesta obra aí que vocês estão vendo, que aparece aqui, ó, tá? Essa obra que está aparecendo aí na tela foi uma obra em que eu fui chamado, né, por um colega engenheiro para a gente recuperar, né? Isso aí já é a foto bonita, né, do serviço. E eu vou mostrar para vocês como a gente encontrou essa estrutura. Então, para título, né, do nosso trabalho aqui, vai se resumir em encamisamento de viga de concreto armado, reforço estrutural aplicado, né, o passo a passo de como a gente executa esse tipo de serviço. Então, olha só, pessoal. Em primeiro lugar, quando eu cheguei nessa obra, né, eu me deparei com essa situação aí. Eu procurei tentar tirar uma selfie em que representasse de perto, né, o problema. Então, como vocês podem ver, ó, principalmente nessa região aqui, ó, gravíssima, né? Gravíssima porque a gente vê um foco de umidade aqui, ó. Tá? Tem um foco de umidade aqui. A estrutura está úmida nesta região aqui, pessoal. Ó, vou passar um marca-trecho aqui bem clarinho para vocês verem que essa região está mais escura do que essa. E aqui é uma foto de longe. É uma foto de longe mostrando um foco de corrosão ali. Então, a gente teve que abrir esse forro de gesso para ver de onde estava vindo essa água. Então, quando eu cheguei lá nesse local, que eu olhei para cima lá na hora, eu vi realmente a camada de cobrimento já havia sido toda expulsa por conta das pressões internas que são geradas no concreto devido à corrosão das armaduras, né? Então, eu trouxe um vídeo aqui, né, mostrando quando eu fui inspecionar lá, mas antes de eu abrir o vídeo aqui, eu queria mostrar para vocês o seguinte: qual era a real situação da viga, né? Eu gosto sempre de fazer essa anamnese prévia, só dessa, não é a anamnese da edificação total, só dessa parte aí que eu inspecionei. Então vamos lá. Em primeiro lugar, identifiquei a corrosão das armaduras. Era uma viga de estacionamento, assim como um pilar, que eu já postei aí para vocês. Depois assistam um vídeo de encamisamento de pilar. Atenção ao ataque de CO2, né? Que vai desencadear o processo de carbonatação e a carbonatação facilita o processo da corrosão. A química do processo da carbonatação a gente vai estudar depois. Era uma viga aérea, o pessoal costuma chamar viga aérea aquela viga que não tem paredes por baixo, né? Geralmente, né, é essa viga aérea que eles chamam, porque não tem nenhuma parede por baixo. Havia um vazamento de esgoto sobre a viga, um desacoplamento de conexões sanitárias favoreceram, né, o ataque também por produtos de esgoto, que existe muito sulfato, corroeu um pouco o concreto também e prejudicou, né, o funcionamento da estrutura. Sem os cobrimentos exigidos pela NBR 6118 de 2014, muito embora essa construção tenha sido feita antes de 2014, mas no nosso projeto nós já readequamos a estrutura para ficar com os cobrimentos exigidos em norma, que neste caso, para viga, são de 3 centímetros.
E executada sem projeto estrutural, assim como o pilar que eu já mostrei em outro vídeo aí, esse também foi executado sem um devido projeto estrutural. Muito tempo o problema permaneceu sem solução e não havia outra solução a não ser reforçar. Segundo a pesquisa de alguns moradores, esta viga é basicamente como se ela fosse a viga que sustenta toda a parede da edificação, porque durante a construção poderia ter acontecido o caso de não existirem outras vigas. Era parede sobre parede e essa viga suportava todas essas paredes, né? A gente não teve como confirmar porque daria muito trabalho remover todo o revestimento de todos os pavimentos, e aí a gente preferiu, né, executar um reforço estrutural contemplando essa hipótese. O projeto estrutural foi executado por um engenheiro externo, né, um engenheiro que fez a análise, o engenheiro Dr. Renan Gustavo, é um excelente profissional na área, ele inspecionou, ele fez um ensaio de esclerometria, ele trouxe, né, dados que estavam omissos, né, para os moradores, como a estimar a resistência das peças no local, saber a quantidade de barras que a viga tinha. Então, este engenheiro ele conseguiu elaborar um laudo e, em função do laudo, ele elaborou um projeto de reforço estrutural. E aí, em função desse projeto, nós aqui da Reforço Engenharia executamos, né? Executamos o que estava lá no projeto. Então, pessoal, atenção ao vídeo aqui, que eu vou mostrar o momento da inspeção, né? Quando eu fui reconhecer lá o problema de perto. Vamos lá. Então, é uma situação mais delicada, porque a gente tem uma falha no sistema na parte sanitária. Então, ó, nessa manchinha aqui, ó, que eu estou apontando, foi aquela que eu mostrei lá no começo dos slides, né? Vazou esgoto por aqui, esse esgoto ficou por muito tempo, acabou que contaminou essa região daí do concreto, favoreceu para a corrosão das armaduras, enfim. A viga estava doente, né? Como a gente trabalha com esses termos muito medicinais, patologia das estruturas, a gente também pode dizer que uma viga estava doente, né? Sofreu um ataque aí por um agente externo e começou, né, a perder imunidade. E aí favorecendo então a corrosão das armaduras. Então, continuando o vídeo. Na parte sanitária, né? A água contaminada passa para a rede de sulfato, né? Corrói o concreto e corrói a armadura. Então, ó, presta atenção aqui, ó. A gente vai fazer um tratamento. Então, pessoal, uma imagem, né, bem de perto lá do local vai mostrar para vocês uma coisa também que eu fiquei assustado quando eu olhei, né? É esse vazio aqui, gente, ó. Então, falhas de concretagem, né? Havia uma armadura logo aqui em cima, praticamente colada. Então, existiam muitas bicheiras, como a gente costuma chamar aí no canteiro de obras, né? Tem mais uma bicheira aqui, ó. Certo? Então, não havia outra solução, né? Tinha que fazer primeiro a reabilitação dessas armaduras, remover esse concreto que estava carbonatado, tratar as armaduras, tirar essas bicheiras e fazer o grauteamento. Mas também optou-se, né, por fazer o reforço, tá certo? Então, pessoal, eu listei para vocês aqui 9 etapas que nós seguimos, né, à risca para fazer esse trabalho. Então, o primeiro deles, escoramento da estrutura. Nós já conversamos aqui em um outro momento, né? E não fazer nada, nada, absolutamente nada sem escorar. Escora a estrutura e depois da estrutura escorada a gente começa a fazer os trabalhos. Remoção mecânica de todo o concreto desagregado. Então não tem esse negócio de remover só um pouquinho ou só até a cara do ferro, como o pessoal gosta de chamar aí na obra, né? Então é a remoção mecânica de todo o concreto desagregado. Então eu sugiro, né, que a gente consiga livrar o concreto da armadura passando pelo menos um dedo assim, ó, por trás da armadura, né? Quando a gente tem isso daí, a gente realmente consegue soltar, né, todo o concreto que esteve desagregado por todo esse tempo devido à corrosão. Então, após remover esse concreto, nós fazemos o lixamento manual e mecânico das armaduras. É pegar uma escova de aço, pegar uma lixa, colocar aquela lixa de ferro na furadeira e começar todo o trabalho de tratamento lá na estrutura, certo? Então aqui eu vou
dar um zoom, né? Mostrando para vocês um funcionário aí removendo toda aquela parte do concreto que ficou desagregado por conta da corrosão, tá? Esse aqui foi o trabalho realizado, tá, gente? Não identificamos mais nenhum outro foco de corrosão ao longo da viga, apenas nessa região aí. Livramos as armaduras, né? As armaduras passivas aqui de flexão, algumas de cisalhamento. Verificamos a perda de seção, nenhuma delas perdeu mais do que 10% da seção, nem 15%, né? Então ficou dentro do padrão, dava para ser reutilizada sem precisar de substituição, certo? Então, enquanto um funcionário vinha removendo, né, as partes desagregadas do concreto, o outro vinha lixando as armaduras. Lembrando, é importante demais que a gente faça, né, com que os funcionários utilizem EPIs nessas situações aí, tá certo? No passo 4, fizemos a aplicação do Primer inibidor de corrosão, né? Como eu já falei em outro vídeo, eu gosto da Vedacity, o Armatec ZN. Depois vocês pesquisem aí, eu não vou colocar a foto do produto aqui para não fazer propaganda indevida, tá? Mas aplicamos aí apenas sobre as armaduras, muita atenção aí, tá, pessoal? Não pode estar melando o concreto com esse Primer inibidor, não. O inibidor é só para passar na armadura, ok? Aqui é uma foto melhor, mais ampliada do serviço, né, de recuperação estrutural, de remoção daquelas bicheiras enormes que tinham aí. Perfuração dos novos estribos. Então, para a gente poder grampear os novos estribos na estrutura, primeiro a gente tem que bater o nível, né, porque senão você vem colocando os estribos de maneira inclinada, fica um serviço horrível. Então pega lá uma mangueirinha de nível, coloca o nível da viga bem certinho, né? Depois puxa uma linha e vai marcando com um giz. Essa é a parte mais importante, tá certo? Tem que ter cuidado aí. Com relação à perfuração, lembre-se sempre dessa dica, tá? Se vai furar o ferro de um determinado diâmetro, para entrar um determinado diâmetro, coloque, né, uma broca de um diâmetro superior. Esse ferro ele tem que entrar com uma certa folga. Não pode ser uma folga muito grande, mas uma determinada folga para poder encaixar, né, o adesivo epoxídico aqui e fazer a união, né, o contato entre o concreto e a armadura. Então aqui é um vídeo, tá? Que eu mostro, né, a perfuração dos estribos, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo abrir esse vídeo aqui agora. E ele vai. Só um minuto. Aqui, ó. Tá fazendo a perfuração e tirando a poeira do furo ali, com aquela pecinha ali, ó. Parte mais importante. Enquanto tem um fazendo a perfuração, tem outro tirando a poeira de dentro do furo, né? Não pode ficar nenhum tipo de poeira dentro do furo, porque senão o adesivo ele não vai conseguir fazer o seu trabalho lá, né? Então tem que passar ali aquele jato de ar, pode ser com um canudo na boca, qualquer tipo de jato de ar que você der ali no interior daquela perfuração para remover todo tipo de poeira que tiver lá. Eu vou colocar o vídeo novamente para vocês verem que ele sai perfurando na linha de marcação e vem um outro colocando, né, aquela bombinha lá, tirando todo o ar de dentro da perfuração. Tá fazendo a perfuração e tirando a poeira do furo ali, com aquela pecinha ali, ó. Parte mais importante. Então, mais uma vez, né, eu usei essa bombinha aqui porque a gente acoplou uma mangueirinha na ponta e ela conseguia penetrar lá na perfuração e tirar realmente todo o pó. Atenção nesse aspecto aí, tá? Então depois colocamos, né, as armaduras. Então vocês percebam aqui que nós fizemos as perfurações, colocamos o adesivo estrutural, tá? Aqui, ó, todos eles alinhados, tudo bem certinho, né? Para só depois a gente passar as armaduras longitudinais, ok? Aqui é uma foto ampliada do serviço, né? A gente encamisando a viga aí, o funcionário estava fazendo a amarração, ponteando, como eles gostam de chamar.
mais uma imagem aí para vocês verem, né, como ficou tudo bem alinhadinho, bem feitinho. Toda essa região aqui da colocação dos estribos, do ponteamento das armaduras. E essa aqui é uma visão mais ampla, né, do reforço. Então, nós conseguimos encamisar com a determinada espessura solicitada lá pelo engenheiro projetista. Recuperamos as armaduras que estavam em processo de corrosão, verificamos os diâmetros, vimos que não perdeu muita seção. E depois que nós colocamos toda essa armadura aí, a gente vai partir para o procedimento de forma, né? Colocação de formas. Mas antes, é importante mostrar para vocês o processo de saturação a seco, né? O SSS, que eu falei também no vídeo lá de Pilares. Então, não esqueçam, vai encamisar uma estrutura, tem que fazer essa promoção nessa saturação para que o grout consiga uma união melhor com o concreto antigo. Então, eu vou trazer aqui também mais um vídeo para vocês verem essa saturação da viga, tá? Preste atenção. Essa é a importância, né, da saturação. Olha o que o rapaz está fazendo ali, ó. Está saturando na superfície para ganhar a aderência, né, do concreto antigo com o concreto novo, bem melhor. Esse procedimento tem que ser feito pelo menos 3 dias antes da execução da concretagem, tá? Olha lá, jogando a água aí, ó. Então esse procedimento, como eu falei no vídeo, ele precisa ser feito 3 vezes no dia, durante 3 dias no mínimo, para a gente garantir realmente que esse concreto antigo ele vai ficar saturado e vai facilitar a ancoragem da nossa nova armadura. O correto mesmo era passar um produto lá, né, da base epoxídica, que vai fazer essa linha, essa ponte de aderência entre o concreto novo e o concreto antigo. Só que como a região é muito grande, e o nosso tempo de colocação de formas é relativamente grande também, não é viável a utilização desse tipo de produto, certo? Dando continuidade aqui no nosso projeto, né, viemos para a colocação das formas e posteriormente o grauteamento. Eu gosto muito desse grout aqui, né? É um grout da quartzolite. E é o super grout, né? Ele é bem autoadensável, né? Muito bom, dá um acabamento excelente, além do que, se usado nas proporções como recomenda o fabricante, pode nos render até 50 MPa de resistência à compressão. Então, é para ser utilizado o grout estrutural. Não vão inventar de colocar concreto convencional ou qualquer outro tipo de coisa, tá? Esses serviços de reparo, reforço, é sempre bom a gente utilizar o grout. É um serviço caro, como eu falei no começo do vídeo. Não tem como a gente economizar num serviço desse de recuperação. Primeiro, porque não é um serviço produtivo, eu não tenho como cobrar uma certa produtividade dos colaboradores, porque não é produtivo, não é feito construir uma alvenaria, né? A gente sempre tem surpresas. Às vezes a gente vai fazer uma perfuração numa marcação daquela, acerta um ferro que a gente não viu. E aí, o que é que faz? Certo? Então, eu gosto de usar o grout da quartzolite. Você pode usar o grout que você achar necessário ou que estiver especificado lá no projeto. Aqui, né, são os vídeos, né, da gente preparando esse grout, no máximo 30% de brita, que é o que diz lá o fabricante. Então é sempre bom você usar uma betoneira para fazer essa mistura, que é um simples bumerangue, né, mostrando que a gente colocou a betoneira pertinho ali da viga para facilitar a concretagem. E esse aqui, pessoal, é o serviço finalizado, né, com a cura. Passou 28 dias dentro da forma e esse foi o resultado, né? Uma excelente concretagem. O grauteamento ele realmente dá um acabamento muito bom na nossa estrutura, curou bem, não apareceu nenhuma fissura e esse é o resultado que a gente espera quando faz uma recuperação estrutural, tá? Infelizmente fica esse dente aí, é impossível a gente fazer uma recuperação e reforçar uma estrutura para que ela fique do mesmo jeito como ela era antes. Mas eu acho que numa situação dessa é mais importante que a gente tenha segurança do que estética. Então, foi um inconveniente, porém, a gente pode garantir que a estrutura está fixa, né, nos pilares.
A viga agora está reforçada, calculada. Então, essas outras imagens aqui mostram, né, por baixo da forma como ela ficou também muito boa. E esses são, pessoal, os passos que a gente deve seguir para se fazer, né, um encamisamento de uma viga de concreto armado, certo? Então eu tentei listar aqui para vocês, ó, principalmente nessa região de cima aqui, ó, nessas partes, ó, cada etapa: escorar, remover o concreto, aplicar o primer, para fazer a perfuração, ter cuidado em remover o pó, né? Usar uma broca de diâmetro maior, cortar as armaduras corretamente. Então, saturar a superfície, talvez muita gente não saiba desse detalhe, para que, ó, uma estrutura dessa daqui, né, que estava assustando praticamente todo mundo, possa voltar, a gente possa devolver a, a segurança, né, a estabilidade estrutural do elemento, certo? Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreva aí no nosso canal, né? Ative o sininho para estar acompanhando. Todo domingo eu vou tentar colocar um vídeo novo aqui para vocês sobre, se não uma obra de reforço e recuperação, uma inspeção. Eu faço muita inspeção também, utilizo muito equipamento de inspeção predial, e tudo que eu for fazendo eu vou jogando aqui na rede do YouTube para vocês acompanharem juntamente comigo, tá? O Instagram é @profkaiquebarros. Segue lá, acompanha nossos stories também, porque geralmente lá sai mais conteúdo, né, diariamente, e aqui no YouTube eu vou tentar toda semana pelo menos um vídeo para vocês. Muito obrigado. Lembre-se, aqui vocês são sempre muito bem-vindos. Podem mandar a dúvida de vocês aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu vou responder a todos. Até a próxima, pessoal.